E ao longo destas duas mensagens que Deus me deu a graça de poder partilhar com os irmãos, eu disse que Deus mudou a minha vida. Cristo mudou a minha vida, mudou meu coração, desde que Ele entrou no meu ser e fez de mim uma nova criatura. Eu, pecador perdido, longe do meu Senhor, estava fadado a ir para o inferno porque era um pecador. Mas quando Cristo foi apresentado a mim como o caminho da salvação, Ele tocou no meu ser, transformou o meu viver e me fez feliz desde então. Mas há um texto da Bíblia que descreve aquilo que acontece na vida de um crente, que está ali pincelado pelas palavras do Senhor, encontradas em Mateus capítulo 25. E eu peço aos irmãos que cordialmente abram as Escrituras Sagradas em Mateus capítulo 25, a partir do verso 31. Conquanto o texto não fale sobre a experiência de alguém que encontra Jesus, mas fale da experiência de alguém por amor a Jesus, vai ao encontro do pecador. A descrição que Jesus faz, ela se encaixa na minha vida e pode vir a se encaixar na sua também, se caso Jesus ainda não for o seu Senhor e Salvador. Está escrito assim em Mateus capítulo 25, a partir do verso número 31. Quando vier o Filho do Homem na sua majestade e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas em sua presença, e Ele separará uns dos outros, como o pastor separa dos cabritos as ovelhas, e porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e me destes de comer, tive sede e me destes de beber, era forasteiro e me hospedastes, estava nu e me vestistes, enfermo e me visitastes, preso e fostes ver. Até aqui. Essa é a descrição que Jesus faz para aqueles que estavam sendo recebidos no reino de seu Pai para o gozo das recompensas. E aqui não vamos entrar nas teorias escatológicas reais, verdadeiras, mas vamos entrar no que Jesus diz a respeito de si próprio, quando Ele diz aquelas pessoas que Ele estava em determinadas condições e que foi socorrido por aquelas pessoas que ali estavam na sua frente, não sendo Ele em pessoa, mas disse Jesus no texto que se segue, que todas as vezes que estas pessoas fizeram aos outros, aos pequeninos, então estavam também fazendo para Jesus. E que coisas eram essas? Em que situação Jesus se descreve? Ele se descreve na situação em que eu estava antes de ter Jesus como meu Salvador. Veja só, diz ele no verso de número 35: tive fome. E eu estava com fome antes de ter Jesus. Eu tinha fome de saber o que Deus queria da minha vida. Eu tinha fome da palavra de Deus. Eu tinha fome de uma palavra que me orientasse
sobre qual era o caminho da salvação. Eu tinha fome de conhecer as coisas dos céus. Eu queria saber, eu tinha fome da presença de Deus, eu queria sentir Deus na minha vida. Se possível, eu queria ver Jesus, queria ver os anjos. Era uma fome que vinha dentro do meu coração. E eu digo para os irmãos, infelizmente nem todos têm essa fome. Quando vamos pregar o Evangelho para as pessoas, muitas destas pessoas não têm apetite nenhum pelas coisas de Deus. Mas Deus foi tão generoso comigo que provocou em mim fome dele. Mas não apenas com fome eu estava. Diz o texto que ele teve sede, tive sede. E eu tinha sede de respostas. Eu tinha sede de perdão. Eu tinha sede de felicidade. Eu tinha sede de poder andar sem medo de morrer, sem medo do amanhã, sem medo dos problemas da juventude. Eu tinha sede de uma solução para a minha vida. Há tantas pessoas que estão apenas vegetando, elas não estão vivendo. Na porta do hotel, eu vi algo que tinha na cidade onde eu morei, em Barbosa, uma adega. E aquela adega, fiquei aguardando dar a hora para vir para cá. Dezenas de carros tunados, cheios daquela música que não presta, chegando com aquelas pessoas quase nuas, comprando fardos e fardos de bebida alcoólica para levar para suas casas e sítios, com aquela música ensurdecedora, domingo após domingo, sábado após sábado, trabalham e depois gastam tudo nas baladas, nas bebedeiras, nas mediocridades, nas promiscuidades. Estas pessoas não vivem, elas vegetam. Elas são objeto dos desejos da carne, sem ter sede de uma solução ou de uma transformação no seu coração. Mas dentro de mim havia uma sede. Eu queria mais. Eu queria algo que fosse real, algo que fosse verdadeiro, algo que fosse para a eternidade. Não me satisfazia um prazer de hoje. Eu queria um prazer para a vida inteira. Mas Jesus continua dizendo: era forasteiro, eu era um estrangeiro, eu não estava ajustado no meio da minha sociedade ou da minha idade, porque conquanto fizesse as mesmas coisas que todos faziam, eu perguntava: qual a finalidade disso? Qual é o fim de ficar bebendo, fumando, namorando, trabalhando, e as falas, as alegrias, as conversas, o que gerava risos, eu ria no riso protocolar de quem faz parte de uma comunidade, mas lá dentro do meu coração eu dizia: isso não tem graça, isso não satisfaz o meu coração, isso não resolve os meus problemas. Eu me sentia um estrangeiro, um ET. Eu me sentia um extraterrestre, desajustado no meio de um mundo pervertido, de um mundo que não buscava algo mais real, algo mais duradouro, algo que realmente tivesse valor. Disse Jesus: eu estava nu. Quando estamos nus, não temos roupas para nos proteger, estamos expostos, todos veem o que somos, todos veem o nosso corpo, bonito ou feio, é aquilo que somos. Quando estamos nus, não temos proteção contra os ventos, contra o frio, contra os mosquitos, nós estamos desprotegidos e absolutamente sem nada. E eu estava nu, porque eu não tinha nada que pudesse me aquecer a alma sediosa e necessitada de uma resposta para a vida. Por que eu vim aqui? Por que estou aqui? De onde eu vim e para onde eu vou? Estas respostas não vinham e eu me sentia nu.
sem respostas e sem proteção, sem condições de dizer: agora eu estou acolhido, agora eu estou seguro. Não, eu estava nu. Continua o Senhor Jesus Cristo dizendo: eu estava enfermo. E uma pessoa desajustada, nua, com fome, com sede de respostas, está doente. Há um vazio no coração do homem, e este vazio tem o tamanho de Deus. Quando o homem tenta preencher este vazio com qualquer outra coisa, a peça não se encaixa. Ou é grande demais, ou é pequena demais, e fica uma sensação de: não era isso que eu esperava. O ser humano, quando está em busca de alguma coisa, ele quer comprar aquele tênis novo, e ele trabalha e diz: como serei feliz com aquele tênis? E quando compra a calça, a felicidade não veio. Ele estava mais feliz em tentar do que em vestir o tênis. Aí ele quer comprar uma moto, e luta, e trabalha, e faz de tudo, e compra a moto. Não tem prazer. Aí ele quer um carro, e vai e compra aquele carro, porque todas as propagandas diziam que quem tinha aquele carro seria a pessoa mais feliz do mundo. Ele vai e compra o carro, e a felicidade não veio junto, não veio numa lei. Aí alguém diz: se você casar, você terá a felicidade que precisa. E ele vai em casa e descobre que agora ele não tem felicidade, ele tem um grande problema. Então ele diz: se eu tiver filhos, eu serei feliz. Aí ele gera filhos, e aí os problemas com os filhos chegam também, e ele diz: aonde está essa felicidade? Ele está doente, em busca, e não acha. O Senhor Jesus disse: estive preso. E na verdade, uma pessoa que busca respostas, uma pessoa que não tem segurança, uma pessoa que está desajustada com as respostas que o mundo dá, uma pessoa que está doente por dentro, ela está presa no pecado, presa no inferno, presa na tristeza, presa no medo da morte, presa na falta de propósito sobre a razão de estar viva. Jesus descreve a situação, a minha situação, antes de tê-lo como meu Salvador. Mas Deus tocou em uma destas pessoas que vão estar diante dele, a quem o Senhor Jesus vai dizer: eu estava com fome, eu estava com sede, eu estava doente, eu estava preso, eu estava nu, eu era forasteiro, e vocês fizeram tudo por mim. E estas pessoas vão dizer: mas o Senhor nem viveu no nosso tempo, como foi? E Jesus vai dizer: quando vocês fizeram pelo outro, vocês fizeram para mim. E aquele que lhe evangelizou foi esta pessoa que fez por mim. Porque quando eu estava com fome, este evangelista trouxe para mim a palavra de Deus que dizia Jesus: eu sou o pão da vida. Aquele que comer de mim jamais terá fome. Quando este evangelista trouxe a mensagem de Cristo para mim, ele trouxe a água que dessedentaria a minha sede, lembrando das palavras sacrossantas do nosso Senhor Jesus Cristo: eu sou a água da vida, aquele que beber de mim nunca mais terá sede. Quando eu estava nu, sem segurança, o evangelista me trouxe a palavra do Senhor que disse: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Trouxe-me a palavra onde Jesus dizia: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou a dor como o mundo a dá, não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Eu fui vestido de segurança. A Bíblia dizia: Ele é aquele que te guarda, Ele é a tua sombra à tua direita, de dia não te molestará o sol, nem à noite a lua. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. Eu fui vestido.
E de repente Ele me fez não ser mais estrangeiro, porque eu encontrei um povo que, à semelhança de mim, vazio, necessitado, também encontrou a mesma mensagem que os resgatou do buraco onde estavam, e estavam felizes em partilhar comigo da palavra. E eu finalmente encontrei o meu povo, o povo de Deus. Deixei de ser forasteiro, e aquela doença que eu carregava dentro de mim, que me deixava triste, sem respostas, sem propósito e sem certeza de onde ir depois que morresse, aquela doença foi curada, porque quando Jesus entrou na minha vida, Ele me perdoou os pecados, Ele lavou meu coração, Ele mudou a minha mente, Ele me mostrou que quando estava na cruz do Calvário, Ele pagava o preço da minha salvação. E Ele me prometeu perdão plenário se eu confiasse no seu sacrifício, e me prometeu a ressurreição, dizendo: aquele que crê em mim, eu ressuscitarei no último dia. Ele me deu certeza da vida eterna, e eu fui transformado. Portanto, a experiência que Jesus descreve é a experiência do pecador que ainda não tem Jesus como Salvador. E a experiência que ele descreve, premiando aquelas pessoas que fizeram isto com um pequenino, é a experiência de cada um de nós quando partilhamos da fé, quando partilhamos a Bíblia, quando partilhamos a mensagem, quando evangelizamos alguém que ainda não encontrou Jesus como seu Senhor e Salvador. Há um prêmio para essas pessoas, e há uma salvação para aqueles que estão perdidos e que precisam da vida eterna e do perdão dos pecados. Eu não estou falando de teoria. A teoria é fácil. Posso vir aqui e descrever uma série de coisas, como um certo coach por aí vendeu um curso dizendo como ficar rico. Se você pagar o meu curso, eu te ensino a ficar rico. Ele conseguiu 1 milhão de pessoas que pagaram para ele ensinar como ficar rico, e ele não era rico. Com 1 milhão de pessoas pagando o seu curso, ele ficou rico. Então ele explicou como ficar rico vendendo um curso de como ficar rico. Não é isso. Não falo por teoria, eu falo por prática. Eu era um perdido pecador, mas Jesus estendeu a sua mão para mim. Naquela noite, quando o pastor Timofei Jacob, na Igreja Batista em Sumarezinho, pregava o Evangelho pela primeira vez para mim, então, depois da mensagem, os irmãos cantaram: Jesus, Senhor, me achego a Ti, ó, dá-me alívio mesmo aqui, o Teu favor estende a mim, aceita um pecador. E o pastor disse: alguém quer entregar a sua vida para Jesus? E cantava: eu venho como estou, eu venho como estou, porque Jesus por mim morreu. Eu venho como estou. E sentado aí onde os irmãos estão, um menino de 14 anos levantou a sua mão e disse: eu quero Jesus para mim. E naquele dia, o Wagner, perdido nos seus pecados, com fome, com sede, nu, forasteiro, preso,
doente, morreu. Em lugar daquele Wagner, um Wagner libertado pelo poder do sangue de Cristo, saciado pelo pão da vida, dessedentado pela água da vida, agasalhado pelo revestimento do amor de Deus, libertado pelo poder da verdade e feito sacerdócio real, nação santa, povo escolhido do Senhor, nasceu dentro de mim e está vivo há 44 anos. E pode bem ser que hoje, meu dileto ouvinte, que me dá toda a atenção, tanto aqui quanto talvez na mensagem, se ela for gravada, pode ser que a pessoa carente da graça de Deus hoje seja você. E pode ser que o chamado de Deus hoje seja para a sua salvação. Eu gostaria de pedir, se possível, que você abaixasse a sua cabeça. Eu não conheço nenhum de vocês praticamente, mas Deus conhece.